Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um vídeo usando 308 como plano de fundo também. Mas um pouquinho mais para falar desses 3 anos de 308, mas não de uma maneira exata, né? Tipo, de falando de problemas, de manutenções, o que foi feito, o que não foi feito, como o carro andou, como isso, como aquilo. Não, hoje de uma forma mais humana, vamos dizer assim. Tudo bem que isso é um objeto, mas a importância do 308 nesses últimos 3 anos para mim, né? Contando ou atualizando a história do 308, quando esse carro chegou, o canal não tinha nem, acho que nem 3 mil inscritos, acho que era 2 mil ou 1.000, não lembro, já tem bastante tempo, né? E o que aconteceu? Sim, vocês pesquisem no canal, vocês vão descobrir que eu tive 2 Ups, eu tive um Accord, e esses carros estavam todos comigo ao mesmo tempo. Então eu tinha um médico, quando eu trabalhava nos Médicos Sem Fronteiras, que ele tinha esse carro parado, parado por anos, né? Ele não usava o carro. Esse daqui era o terceiro carro da casa. E ele queria trocar esse carro por uma Touareg. Queria trocar o carro de uso dele e esse carro. Não lembro qual era o carro de uso dele, porque isso tem muito tempo, mas eu me lembro muito da Touareg, porque é um carro muito peculiar. Inclusive, essa Touareg que ele trocou, ela era 2017, 0 km, que estava na Recreio. Ou seja, se vocês forem pesquisar, provavelmente ela vai aparecer em breve no mercado de usados, né? Se ele for vender, ele deve ser um carro muito exclusivo, porque Touareg já é um carro difícil de se ver, e nos últimos anos praticamente não se vendeu Touareg. Contextualizando, Touareg é aquele SUV que cede a plataforma para a Porsche Cayenne, né? A mesma plataforma da Porsche Cayenne, a mecânica é muito parecida, né? Porque, afinal de contas, a Porsche pertencia ao grupo Volkswagen, né? É o que havia de mais caro em Volkswagen no Brasil. E ele ia dando esse carro daí como entrada, aí conversando com ele. Eu falei, eu tenho 2 Ups, eu quero trocar por um carro só, porque os Ups, eles eram carros ótimos, tá? Porque eram ultra práticos de dirigir, ultra econômicos, só que o que um tinha, o outro não tinha. Como assim? Um tinha o câmbio automatizado, que apesar de ser lento a nível de respostas, né? Era um câmbio, para mim, aceitável. Eu gosto que troque marcha para mim na cidade. O que eu gosto desse conforto é um direito meu gostar muito antes de ser modinha como é hoje. Tá? Você pode botar aí pelo menos uns 12, 15 anos aí que eu já gosto e prefiro carros automáticos. Né? Além da necessidade, é a preferência também. Né? Muito antes de eu precisar de fato do carro automático, eu sempre preferi ter um carro automático. Mas enfim, então, e o outro que tinha um motor, né, que era o turbo, não tinha o câmbio, né? Então sempre tinha essa questão para mim. E até porque o Up TSI, quem sabe, eu não comprei ele para mim, mas aí já tem outras histórias e aí vai emaranhar muito. Eu sei que eu troquei esses 2 carros com ele por esse, né? Ele já ia deixando esse carro lá. Aí você vai falar, nossa, que grande troca que você fez. Sim, que grande troca. Os Ups na época não eram muito rodados, cada um tinha cerca de 10 mil quilômetros. Pior que os 2 rodaram praticamente a mesma coisa. E uma coisa engraçada é que quando eu peguei aquele Up iMotion, né, o Cross Up, ele tinha 400 quilômetros, ou seja, era 0 quilômetro, o carro era 2014, 15, e eu peguei ele 0 quilômetro em 2017, né? A mesma coisa aconteceu com esse Peugeot. Esse Peugeot, quando eu peguei ele estava com 2.800 quilômetros. Ou seja, o carro não tinha andado, ele era 0. Né? E feito as manutenções na Peugeot, ainda tinha garantia. Eu falei, não, eu vou fazer essa troca sim, porque aí eu deixo de pagar 2 IPVAs, 2 manutenções e concentro tudo aquilo que eu preciso num carro só. E de fato o 308 conseguiu isso. Só que esse carro, ele veio pouco antes daquela greve dos caminhoneiros. Eu não vou entrar aqui no mérito da greve, até porque eu acho que hoje é muito mais necessário do que aquele instante, muito mais, mas eu não vou entrar no mérito da greve, eu não vou discutir política aqui. Enfim, e o que aconteceu? Do nada explodiram os preços dos combustíveis. Antes da greve dos caminhoneiros, aqui em Juiz de Fora se pagava tipo R$3,60, R$3,80 na gasolina e cerca de R$2,20 a R$2,60 no álcool. Sempre foi isso. Depois, a gasolina jamais, a partir de maio de 2018, abaixou de R$4,65. Eu digo certinho porque ficou de maio de 2018 até dezembro do ano passado em R$4,65 a gasolina comum. Né? E o álcool passou a variar entre 2,80 a 3,30. Hoje
hoje o preço do álcool é o preço da gasolina depois da greve dos caminhoneiros, né? O álcool está 4,60 e a gasolina já passou dos 6. Mas aí, enfim. Então eu comprei naquele contexto, né? E eu já sabia que era um carro que bebia, né? Eu já tinha essa consciência, mas para mim ainda assim ia valer a pena porque eu ia deixar de ter 2 consumos para ter um também. E, bom, no início eu achei um carro superlativo, era uma coisa inusitada para mim. Muita gente não sabe, mas eu trabalhei com um 408 por algum tempo pequeno, que foi o carro que substituiu aquele Fiesta PowerShift que eu já falei muito aqui no canal, dos 140 mil quilômetros do PowerShift, né? Em 3 anos. E o carro que substituiu foi um 408, eu gostava dele, só que sabia que era cachaceiro também. Mas foi pouco tempo, porque eu saí daquela área da logística, que eu não queria mais lidar, e fui para o MSF, que eu tive a oportunidade, por acaso o MSF me deu também esse carro de alguma forma, né? Esse carro vem para mim, inclusive saudades do MSF, instituição linda, maravilhosa, principalmente tanto pelo apoio social, quanto pela geração de tecnologia científica, que muita gente não sabe, tá? E, então, a nível de saúde. E saúde acessível, né, para todos. Mas continuando aqui ao 308, então ali eu estava muito desleixado, eu tinha sofrido várias coisas pouco antes desse carro chegar, né, eu estava numa depressão profunda, assim, muito mal, né, muito mal. Ali eu cheguei a 150 quilos, né, naquela época. E eu sei que esse carro ele me viu transformar e renascer, sabe? Todos os objetos que eu tenho também viram isso, mas o carro é uma coisa que eu uso muito. Eu escuto a minha música, eu escuto muito no carro. Tudo meu, muito hoje é no carro. Então esse carro acabou vendo essa transformação. Então, para mim ele é muito importante. Eu acho que ele conseguiu alçar um patamar de importância na minha vida muito próximo do Monza. O Monza é uma coisa que vem desde a infância. Aquele Monza que está escondido ali, ele é meu irmão, né? Por que eu falo que ele é meu irmão? Vou fazer 30 anos agora, no dia 12 de abril. Inclusive, quem quiser mandar presente, estamos aceitando. Vou fazer 30 anos e aquele Monza vai fazer 29 anos esse ano. Então, aquele carro cresceu junto comigo, eu cresci junto com aquele carro. Então, ele é um irmão de sangue meu, né? Porque eu passava por aquele carro, todo dia quando eu ia para a escola, andava com meu avô, com a minha avó, porque a minha infância principalmente foi com meus avós, porque a minha mãe trabalhava. Então, é um carro muito importante para mim. E depois os outros Monzas que eu tive, né? Vocês já conhecem bem as histórias. Mas o 308 conseguiu alçar esse patamar de uma forma que a vida não tá fácil, né? A vida tá paralisada para mim. E eu não reclamo, porque eu não quero piorar, entendeu? Então, eu conseguindo estabilizar, já não tá muito ruim, entendeu? Se já não piorar, já tá ótimo. E esse carro viu toda essa transformação, e isso para mim foi magistral, né? E principalmente de uma das coisas que mais me fizeram me sentir vivo nos últimos anos, que foi o advento de eu fazer o vestibular, entrar para uma universidade pública, depois de muitos anos fora do meio acadêmico. Isso para mim foi uma baita de uma transformação na minha vida, íntima mesmo, porque eu me senti vivo, eu pude me sentir, como é que se diz, me sentir bem, não sei, saber que eu ainda era aquilo que eu já fui no passado, né? Que ali tinha coisas acontecendo naquele mesmo meio instante da minha vida que me jogavam muito para baixo, que eu me sentia muito mal, né? Que não deixava aquele fogo que eu já tinha. Fogo que eu digo não é fogo no rabo, nada dessas coisas, é fogo da vida, sabe? De você se sentir bem, de você saber o que você é e principalmente saber da sua capacidade, né? Então, quando eu me descobri ali na faculdade, consegui passar, esse carro estava presente, ele foi comigo fazer o vestibular, ele participa, até hoje nem tanto por conta da pandemia, mas ele participou ativamente de todo o processo de entrar na faculdade, de todas as vezes que eu tive que fazer as provas enquanto foram presenciais, e quando voltarem a ser, provavelmente esse carro vai participar da época do estágio, então para mim ele é muito importante, entendeu? Ele tem esse quê muito forte em mim, né? Ele viu as minhas transformações musicais, ele, como um dos vídeos que vocês viram, trouxe uma montanha de planta, que a partir do momento que eu faço uma de planta, trouxe um monte de planta, um monte de coisas dentro desse carro. Ele já viajou comigo diversas vezes, já pegou tempestades muito fortes, andou na lama, andou de todas as formas possíveis e imaginárias.
e sempre me dando muito prazer, sempre sendo um carro delicioso de se conduzir, porque esse carro é muito bom, né, em qualquer instância. Teve as suas manutenções, teve, mas a gente tem que associar o preço original desse carro, né, na época, quando ele era 0 quilômetro. Então, foi um carro superlativo em todos os instantes, e daí eu também consigo puxar esse viés, sabe, da, da importância dele para mim, né, na minha vida, né, das coisas que foram acontecendo na minha vida, e ele estava ali presente, de maneira direta ou indireta. Até porque, por exemplo, se eu não tivesse ele, poderia ter outro carro, mas se eu não tivesse um carro, né, não teria essa história, né, da faculdade, isso tudo, até porque a minha faculdade fica a cerca de 75 quilômetros da minha casa, então indo e voltando dá 150 quilômetros. Então, daí a necessidade disso tudo, né? Então, é muito importante para mim. É um carro que representa esse renascimento para mim. E um outro lado que o 308 também trouxe, e eu acho que esse é um lado que mistura um pouco de maturidade. Afinal, já estou ficando velho, né? Já não tenho mais 20 anos, já estou chegando nos 30, né? Eu acho que ele conseguiu definir aquilo que eu vejo como o ideal. Como assim o ideal, Gustavo? Esse carro, ele representa para mim o que eu necessito de potência. Eu não preciso de mais ou de menos do que isso. Para mim, o ideal é o que esse carro tem. Entenderam? Se passar, já excede a minha necessidade. Eu não vou usar aquilo tudo. E se faltar, tudo bem que eu vou achar aceitável, mas vai faltar um pouco. Então aqui o carro ele é muito redondinho para mim nesse aspecto, né? Do desempenho, disso tudo. Do conforto. Aumentou muito com esses pneus, né? Então também é um carro confortável, um carro que tem tudo, né? Eu não posso reclamar. Para mim tem coisas que eu nunca utilizaria. Por exemplo, o teto, que muita gente fala do teto Cielo, que é esse teto panorâmico dentro do carro, é uma coisa que eu uso, só que se eu não tivesse também não me faria falta. Né? Mas quando eu digo do ideal é porque ele tem um motor, ele tem a segurança que eu exijo, porque são 6 airbags, são os controles de tração e estabilidade, né? Ele tem a dinâmica que eu amo, então é um carro muito performático. Hoje é um pouco mais traseiro por causa desses pneus, tá? Mas ainda assim muito performático, muito bom de curva, muito gostoso, tá? Diria até que para quem gosta muito de dirigir, ele ficou mais gostoso com esses pneus do que com os 45, porque ele perdeu um pouco da neutralidade e passou a transferir mais para a traseira. E sair de traseira, dependendo da situação, é legal, entendeu? Como esse carro tem controle de tração e estabilidade, isso é super tranquilo de você lidar, né? Então o câmbio é o câmbio que é o tipo de transmissão que eu gosto, e muito além disso é um câmbio que ele é o estado da arte, como diria o Bob Sharp, em nível de suavidade. Eu não preciso de um CVT para ter um carro suave. Se é um carro que ele é suave, é um câmbio, isso eu sempre falei muitas vezes, é um câmbio que libera o telepático, né? Que tudo que eu quero fazer com o carro, ele entende e é só dar um toque no acelerador e ele reproduz aquilo que eu pensei na hora, é instantâneo. Né? Porque se o câmbio não ajudar o motor, né? Se fica nessa briga de casamento entre motor e câmbio, não dá. E no caso desse carro é muito bem feito, né? É muito bem feito, é muito bem executado. Então, assim, é um carro muito importante para mim. É um carro que eu amo. É um carro que eu não penso em me desfazer. Inclusive, quando eu me questiono a respeito de vender o carro, eu me questiono, porque eu nunca tive um carro por tanto tempo, meu. Né? Já vamos para 3 anos juntos, né? Passamos agora de 3 anos. Vocês vão assistir em breve o vídeo aí dos 3 anos de 308. Então, gente, eu tive que fazer uma pausa. Entrou ligação aqui. Esses óbvios machucaram o meu carro. Mas então, continuando aqui nos 3 anos sentimentais de 308. Eu estava falando a respeito de trocar o carro. Então, o que acontece? Eu me questiono muito, sabe? Eu me questiono muito, porque uma coisa que sempre tem na minha cabeça, eu sempre corro atrás daquilo que eu vejo como um ideal, assim, né? Aquilo que eu me sinta melhor, né? Em tudo, seja tipo no celular, seja no aparelho de som, seja numa roupa, em tudo na minha vida, em qualquer objeto, sempre foi dessa forma. E a mesma coisa acontece com os carros, né? Então aqui eu achei a fórmula que é exata para mim. E aí quando eu penso, eu vou querer trocar o carro. Eu não consigo achar algo na categoria dele, porque tem uma categoria que eu gostei muito, foi a dos hatchbacks médios, não existe.
se eu tiver que pegar, sei lá, um Cruze, que é uma das últimas coisas que são produzidas nessa categoria, é um carro que é menos potente, ele é mais econômico, mas é menos potente do que o 308, né? O Focus morreu, o Golf está morto, 308 também, aqui na América Latina. América Latina não, no Brasil. Na Argentina, essa geração continua sendo produzida. A atual geração está sendo vendida, a geração que vem lá da França. E provavelmente essa terceira geração 308 que foi lançada agora essas semanas também vai ser vendida na Argentina, né? A Argentina gosta de carro, né? Muito diferente do brasileiro que só gosta de ter aquilo da moda para exibir para o vizinho. Então, assim, eu me questiono muito nessa parte. É legal também achar esse aspecto. Até porque, com os anos, a gente vai criando mais intimidade, a gente se acostuma. E uma coisa que eu também tenho observado é que eu não gosto muito de mudanças, sabe? Então, assim, ele tá no ideal. Quando eu olho, por exemplo, a época que eu tive o Logan ZR, era o melhor que eu podia ter naquele instante, mas não era aquela coisa que me agradava totalmente, que eu nunca fosse me desfazer do carro. O Clio, que é um carro que eu sempre falei muito aqui no canal. Por que eu me desfiz do Clio? Porque o Clio não tinha coisas que para mim eram essenciais. E não é a direção assistida algo essencial para mim, né? Eu não ligo para ter uma direção mecânica, mas eu ligo para ter uma transmissão automática. Então, assim, foram detalhes, né, que foram me fazendo querer ficar mais e mais tempo com esse carro, porque esse carro tem tudo que eu preciso, né, tanto a nível de segurança quanto a nível de tudo. Eu me questiono a respeito de manutenção e, surpreendentemente, esse carro tem uma manutenção que não é tão absurda. Eu acho que esses 3 anos já têm provado isso para mim, né? Porque eu pensava, nossa, vai ser super caro, né? Tudo que acontece se passa com o carro, vocês veem. Pô, desde esse ovinho, quando teve os negócios do amortecedor, o compressor do ar-condicionado que foi trocado em garantia na época. Então, assim, o carro em si, tudo, né? Em tudo foi uma coisa muito ideal para mim, para o meu momento, né? Então, eu quero que ele continue. E aí também tem essa questão, né? Da mesma forma que eu penso na troca, eu também penso um pouco nas histórias que eu vou perder que estão associadas com esse carro, né? Isso daqui não deixa de ser algo que me traz a memória de muitos momentos bons, né? Então eu fico meio nisso, só que também não é um carro, por exemplo, como o Clio, que eu poderia ter o Clio até hoje, mas não é um carro assim, porque isso é um carro muito mais caro. Então, não é por conta do preço do carro em si, mas toda a parte de impostos. Você não vai ter um carro desse inseguro, você tem todo um parâmetro para esses tipos de coisa, né? Então, eu acabo me questionando e acabo entrando na conclusão de que eu não tenho vontade de trocar o 308. É engraçado. Cheguei no momento da razão, né? Até porque eu vejo, né, artistas que eu acompanho, pessoas que eu acompanho em geral, e quando eu vejo que a pessoa tem certos carros, estão anos com aqueles carros, eu fico olhando para aquilo, eu acho aquilo legal, né? Porque tem muita história envolvida naquilo, né? Eu vejo gente trocando de carro quase que todo mês, achando que andou 1.000 quilômetros, andou muito com o carro, e vejo pessoas contando histórias em 300, 400 mil quilômetros com o carro. Então, algo que me satisfaz muito mais é ver isso. Eu não ligo para ter o efeito da novidade, né? Até porque esse carro ainda é bonito, né? Ele sempre vai ser diferente porque essa versão do facelift não vendeu muito, então não é um carro comum de você ver na rua. Essa cor, apesar de eu não gostar, eu gosto de branco, só que eu não gosto muito desses tons perolizados por conta disso que aconteceu, tá vendo? Para eu consertar isso daqui, é muito provável que eu vou ter que fazer algum acerto de pintura. E esse tipo de pintura é um inferno para você acertar e o carro vai ficar parecendo uma vaca malhada, né? Aí eu deixo, que é melhor. Mas, assim, é um carro que ainda chama atenção, né? Principalmente à noite, esses LEDs aqui ligados, né? À noite não, que ele fica o tempo inteiro ligado, né? O som dele é muito bom, né? Por exemplo, o som desse carro daqui, ele é assinado pela Infiniti, né? Acho que é Infiniti, eu sei mais, mas eu acho que é Infiniti, né? Então ele tem uma qualidade de som muito grande, tem graves muito fortes, né? Eu gosto muito de música, então tudo isso associa a uma qualidade de direção muito boa, a vontade de manter o carro se intensifica ainda mais, né?
Então, eu acho isso muito legal e a importância dele para mim nos contextos, como eu disse para vocês, né, que é muito grande em todos os aspectos, né, desses anos todos que esse carro está rodando aí comigo, né. Então, assim, isso só faz eu querer menos ainda trocar o carro. Então é isso, esse é o aspecto sentimental dos 3 anos de Leon Perlet. E ainda brinco até, eu estava falando com um dos meus amigos, aliás, com todos os meus amigos, que a gente comentou a respeito dessa questão aqui da lataria, né? Querer consertar, claro que a gente quer que o carro fique sempre muito bonito, mas não deixam de ser as cicatrizes, as marcas do uso dele, né? Isso demonstra que o carro foi utilizado, né? Aquilo que não é utilizado é que não gera marca nenhuma, que fica parecendo que ele ficou envolvido no invólucro, né? Totalmente travado, né? Então, se você coloca o carro na rua, você usa, você está contando a sua história com aquele veículo, essas marcas vão aparecer naturalmente, né? Como aconteceram aqui, né? Então, são coisas do uso, são histórias, não deixam de ser histórias de alguma forma, né? Ruim ou boa, né? Que seja, né? Mas assim, é um baita de um carro. Até me fez valorizar coisas que eu nunca liguei. Por exemplo, espelho fotocrômico. Eu tô olhando agora o espelho ali aparecendo, né, no vídeo. Eu nunca liguei para isso. E o desse carro funciona muito bem. Até de dia ele funciona, né? Por exemplo, se bate sol forte, ele ativa o fotocrômico, escurece na hora, né? São aquelas coisas que nos acostumam mal. Os automatismos, né? Que também eram coisas que eu nunca liguei, tipo automático dos limpadores, dos faróis. Principalmente dos limpadores é uma coisa que eu passei a valorizar pra caramba graças a esse carro, né? E é um carro muito bom porque ele para mim tem um tamanho ideal, como eu disse para vocês. Porque, tá, ele é bem largo, ele tem a largura do Accord, que era um sedã grande. Mas ele não é comprido como o Accord, então é um carro fácil de estacionar quando eu quero estacionar ele, sabe? Eu não tenho problema para estacionar carro, tá? Vamos deixar isso claro. O problema é eu achar a vaga para o carro caber, né? Então esse carro ele tem um tamanho ideal, né? Tudo nesse carro é muito exatinho para o meu estilo de vida e para o meu dia a dia. Então por isso que a gente pensa nas coisas que se passaram, aí fica na vontade de querer trocar, mas aí depois desiste porque vê que aquilo ali é o ideal realmente que você tem que ter, né? Então acaba desistindo, né? E um carro que eu tenho todo histórico, né? Porque afinal de contas eu peguei ele 0 km, basicamente, e tudo que se passou com o carro eu tenho registrado. Então eu sei de todos os problemas, de todos os não problemas, de todos os detalhes. Então é muito bom, é muito bom. Então, depois desses 3 anos, não tenho a minha vontade de trocar. Mas, acima de tudo, já contamos muitas histórias. Então, só tenho uma coisa a dizer pro meu Leon Perlet, né? Leon Perlet é Leão Perolado em francês, né? Te amo, meu leão. Moi je t'aime, mon petit Leon Perlet. É isso então, pessoal. Vale muito a pena ter um 308, vale. Principalmente bem cuidado, bem mantido, né? E contando histórias como esse carro conta aí maravilhosas, tá bom? Usem seus carros, fiquem muito tempo com seus carros, que é bom que a gente conta muita história, né? Mas principalmente encontrem aquilo que mais se adequa à sua realidade e que te traga satisfação plena, né? Que você não sinta a necessidade de ficar gastando dinheiro à toa com trocas sucessivas, né? Tá bom? É isso então, pessoal. Valeu!